Ah, ok. Eu gostei Tut- muito das respostas de vocês. eh, tutte, tutti hanno in comune il Todos vocês fatto, tiveram em comum, il fatto che avete detto che è un parlare con Dio. vocês tiveram em comum a palavra falar com Deus. Falar com Deus. No capítulo outro, viu? Cosa detto, Vassi? Me veio. La preghiera è parlare con Dio. A oração é um falar com Deus. Foi em comum isso. Comunhão com Deus. Ehm, la preghiera può essere una scelta di carattere, A oração pode ser uma escolha de caráter, perché puoi scegliere di parlare con Dio porque você pode escolher falar com Deus, o puoi scegliere di parlare solo con te stesso. ou você pode escolher de falar com você mesmo. Passiamo un po' la storia di Samsone. Vamos recapitular a história de Sansão. Si inizia nel capitolo 13 dei Ju- Giudici Juízes 13, Juízes 13. e inizia che il popolo di Dio faceva quello che era male davanti a Dio. O povo de Deus fazia o que era mal diante de Deus. Juízes 13. E allora Dio ha lasciato che i Filistei Então li Deus deixou, assuprivano, então Deus deixou que os filisteus, li assuprivano, que os filisteus os li maltratassem, controllavano, li comandavano, li controlassem, soggiogavano. deixava ele comandava, escravizava. Ecco, allora sappiamo che a un certo punto nella tribù di Dan Nós sabemos que na tribo de Dan, Dio fa nascere a una donna sterile, Deus fez nascer de uma mulher estéril. suo marito era Menoach, Seu marido se chamava Noar, Menoa, aqui em Brasil Mano, português, Manoá. ok? E perché il grida del popolo era grande verso Dio, Porque o grito do povo era muito grande diante de Deus, perché era supplito. porque eles sofriam, eram escravizados. Però è interessante che la gente ha la tendenza di pregare a Dio quando non sta bene. O interessante é que as pessoas costumam orar quando elas não estão bem. E noi abbiamo un esempio molto chiaro e molto doloroso nella storia di Samsone. Nós temos um exemplo muito doloroso com a história de Sansão. Dio dice alla donna di Manoah, Deus falou para a esposa de Noar: io farò nascere una persona speciale. eu vou fazer nascer uma pessoa especial. Tu non devi bere vino, Você não deve beber vinho, né bevande inebrianti, nem bebida que alcoliche. beba alcoólica. Non dovrai mangiare o toccare niente di impuro. Não deve comer nem tocar nada de impuro. E tuo figlio anche E o seu filho também non dovrà bere não vai, alcol, não vai poder beber álcool, né toccare niente impuro, nem tocar em nada impuro. e mai tagliarsi i capelli. E o cabelo não deve ser mais nunca cortado. Dio di nuovo chiede un esempio di ubbidienza. Deus aqui está pedindo a eles um exemplo de obediência. E dice nel Giudici 13:24 che la donna partorì un figlio a cui pose nome Samsone. No, em Juízes 13, 24, diz assim: depois que a mulher deu à luz a um filho, lhe chamou. 12, 13, 24? 13, Sì, 24? sì.
Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. El Signore lo abençoò. O Senhor o abençoou, família Emanuel. Immaginatevi che anche voi, quando siete stati nati, Imagine que quando nós nascemos ognuno di voi è speciale davanti a Dio. diante de Deus, cada um de nós foi e é especial diante de Deus. Ognuno di noi siamo stati benedetti. Cada um de nós fomos abençoados por Deus. E quello che è bello O que é muito lindo aqui, è che Dio viene incontro a noi. Deus vem ao nosso encontro. Vuole creare quella relazione con noi, E Deus quer criar uma relação conosco. perché da lì sgorga quel bisogno di parlare con Dio. É daí que nasce em nós a vontade de falar com Deus. Perché Dio vuole scendere da noi Deus desce até nós e farci capire che noi siamo Suoi, e quer que nós entendemos que nós pertencemos a Ele, che noi siamo amati, que nós somos amados por Ele che noi siamo speciali, e que nós somos especiais para Ele che noi abbiamo un posto molto speciale nel suo cuore. e que nós temos no coração de Deus um lugar muito especial. Quindi questa donna nasce un figlio, partorisce un figlio. A esposa de Manoá tem um filho. E nel versetto 25 dice che lo spirito dell'Eterno cominciò a muoversi su di lui. E no versículo 13 e 25 diz assim: E o Espírito do Senhor passou a excitá-lo em Maná, Dan, entre Zorá e Etanó. Dio è con noi dalla nostra nascita. Deus é conosco do nosso nascimento. E sapete che ho scoperto? Você sabe, família, sabe o que eu descobri? Che Dio è l'unico che ci fa sentire speciali. Deus é o único que nos faz sentir especiais. Noi abbiamo una connessione con il Re dell'universo. Nós temos essa conexão com o Deus do universo. Che può essere di più speciale di questo? O que pode ser mais especial do que isso? Ter uma conexão com o Deus do universo. Però la nostra natura Mas a nossa natureza, família Manuel, pecaminosa cerca di uscire fuori. a nossa natureza pecaminosa, ela sempre procura de sair, de È pular una para lotta fora. terribile. É uma luta terrível. Dio ci dice, hai bisogno di me. Deus nos fala: vocês precisam de mim. Ma c'è qualcosa o qualcuno che ci dice, no, tu devi essere da solo che guidi la tua vita. Mas tem uma parte da gente, ou de qualquer outro que diz, qualquer outra pessoa que diz: não, você não precisa de Deus, você pode fazer só, pode conseguir sozinha. Nel capitolo 14, No versículo 14 de Juízes, Samsone nel versetto 1 dice che Samsone scese a Timna e là vide una donna fra le figlie dei Filistei. desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Dio gli dice a Samsone, ubbidiscimi. Deus falou para Sansão: Sansão, me obedeça, seja obediente. E io farò di te una persona fra le più speciali che hanno E camminato eu sulla vou terra. transformar você de uma pessoa muito especial Che ha camminato su questa terra. que andou nessa terra. Però ubbidiscimi. Mas você tem que me obedecer, ser obediente. Però Samsone dà voce al peccato, Mas Sansão, ele deu voz só ao pecado, alla disubbidienza. à desobediência.
al io. Sansão preferiu dar voz ao eu. Lui ha capito che Dio l'ha fatto forte. Sansão sabia que Deus transformou, que Deus fez ele ser forte. Samsone ha capito che Dio l'ha fatto speciale. Sansão tinha entendido que Deus fez ele, Claudinha, é especial. Non aveva paura di nessuno. Sansão não tinha medo de ninguém, Mariléia, de ninguém. Poteva fare che voleva. Ele podia fazer, Verônica, aquilo que ele quisesse. E questo l'ha allontanato da Dio. E foi isso que Alan, que separou Deus de Sansão. E lui va a cercare una donna fra i pagani. Sansão, Luzia, ele foi procurar uma mulher no meio dos pagãos. Una donna che pregava ai idoli. Aquela mulher, ela adorava aos ídolos. Una donna che disprezzava il Dio di Israele. Aquela mulher, ela desprezava Antônia, desprezava o Deus de Israel. E lui va ai suoi genitori E Sansão vai até os seus pais e diz: e li offende con una richiesta. ele ofendeu seus pais com um pedido. Gli dice andate da questa Filistea, voglio prenderla come moglie. Vai até aquela família daquela filistea e porque eu quero aquela mulher como minha esposa. Ele falou assim com seus pais. E i genitori parlano con lui, ma non ci sono tante donne fra Israele, fra tutto l'Israele che tu puoi scegliere, perché devi scegliere una pagana? E seus pais disseram: Sansão, de tantas mulheres aqui da nossa igreja, você vai escolher uma pagã? Era una mancanza di rispetto verso Isso, Dio. isso era uma falta de respeito diante do nosso Deus. Era una mancanza di rispetto verso il suo popolo. Também era uma falta de respeito em relação ao seu povo. Era una mancanza di rispetto verso i suoi padri. Era também uma falta de respeito em relação aos seus pais. Era una mancanza di rispetto per se stesso. E também era uma falta de respeito para ele mesmo, ele próprio. Lui doveva essere giudice nell'Israele. Ele tinha que ser, Claudinha, o juiz de Israel, Sansão. Lui doveva guidare il popolo. Ele tinha o dever de guiar o povo de Deus. E lui lasciare l'amicizia di Dio che l'aiuti a guidare la sua vita. E ele deixou essa amizade com Deus, o Deus que é guiar a sua vida. Però lui scegliere di vedere se stesso prima che Dio. Mas Sansão fez o quê? Ele escolheu o seu desejo primeiro do que a Deus. Quante volte nella vita Quantas vezes, família Manel, nas nossas vidas, vediamo prima noi stessi a gente vê primeiro eu e poi Dio? e depois Deus? Quante volte pensiamo che noi sappiamo che dobbiamo fare meglio Quantas vezes nós sabemos que nós poderíamos ter feito melhor, e che quello che vogliamo fare forse Dio non capisce, mas aquilo que a gente quer fazer, Deus não entende, Claudinha. Deus não che entende. noi, che noi sappiamo meglio? Nós sabemos melhor do que Deus. Samsone decide di offendere Dio, Sansão fez isso, ele ofendeu a Deus, decidiu ofender a Deus, offendere il suo popolo, ofender o seu povo. offendere su propria famiglia. Ele ofendeu a sua própria, como falei antes, a sua própria família E denigrare se stesso. e denigrir a si mesmo. Dio era corrente di tutto quello che succede, Deus sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com Sansão, perché dice che Dio permette questo. mas Deus permitiu isso.
Quante volte, con vergogna devo dire, Dio permette nella mia vita che io faccia le cose sbagliate. Eu tenho que confessar para vocês uma coisa, eu tenho até vergonha. Deus permite que eu faça as coisas erradas. Deus permite. Per capire quanto insignificante sono senza Dio. E isso é para que eu entenda que eu sou insignificante sem Ele. Un- una persona senza carattere. Uma pessoa sem caráter. Dio è quello che mette carattere nella nostra vita. Deus, família Manuel, é aquele que coloca caráter na nossa vida. Dio è quello che costruisce una vita di qualità. É Deus que constrói uma vida de qualidade com a gente, uma vida E de quando qualidade. e quando noi cerchiamo di costruire la nostra vita, Mas quando a gente procura de construir a nossa vida, non riusciamo a vedere un valore vero. a, a gente não consegue ver um verdadeiro valor. Samsone si sposa con questa donna filistea. Sansão, ele casa. Os pais de Sansão vai lá e pede, ele casa com essa filistea. Samsone dà voce a quello che sente senza chiedere a Dio. Sansão dá voz àquilo que ele gostou. Meus olhos gostaram, sem pedir permissão a Deus. Perché dopo che i genitori dicono e cercano di supplicare, dicono non prendere quella donna, prendi dal nostro popolo. Os pais tentaram de todas as maneiras, os pais geralmente fazem isso, né? De aconselhar os filhos a não casar com as meninas que não é dos povos de Deus. Lui si lascia guidare dal suo cuore ingannevole. Mas Sansão, como muitos de nós, se deixa enganar pelos olhos, um coração enganoso. Nel capitolo 14, versetto 3, dice ai suoi genitori, prendimi quella perché mi piace. No capítulo 14, versículo 3, diz assim, Claudinha, Sansão disse, Marilé, ele falou assim, Sansão, pega essa esposa, porque nos meus olhos gostam dela, os meus olhos, eu gosto dela. Prendila perché mi Pega, piace. porque eu gosto. Non quello che Dio ha per noi. Não aquilo que Deus escolheu para nós. Ma tante volte scegliamo quello che a noi piace. Porque muitas vezes, Claudinha, a gente escolhe aquilo. Ah, eu gosto disso. Ah, eu A, gosto. a cosa ha portato la scelta di Samsone? E que coisa levou a escolha de Sansão Alla sofferenza, ao sofrimento, alla morte di tanta gente. morte de muitas pessoas. Lui mentre va da sua moglie, dalla futura moglie, Enquanto Sansão se dirige para encontrar sulla strada, sua sulla esposa, strada incontra un leone. ele encontrou um leão. No caminho, ele encontrou um leão. Però quello che mi ha stupito, Mas o que mais me chamou a atenção, che anche se i suoi passi lo portavano su una strada sbagliata, mesmo os seus pés indo por um caminho errado, anche se lui andava in quel paese dove c'erano i dei pagani, mesmo ele indo para aquela cidade onde tinha os deuses pagãos, se andava nella terra dei Filistei, estava andando na terra dos filisteus. Dio era con lui. Mas Deus, mesmo assim, Claudinha, Deus estava com Sansão, Anche se faceva la scelta sbagliata, mesmo fazendo as coisas erradas, mas Deus estava com ele. anche se andava incontro alla sofferenza, Mesmo indo bater com o sofrimento, Dio andava con lui. Deus estava com Sansão. Perché quando lui incontra il leone, Porque quando ele encontra um leão,
Dio lo aiuta a sconfiggere il leone. Foi Deus que ajudou ele a matar o leão. Dio era con lui, Deus estava ainda com Sansão. anche se siamo cattivi nel nostro cuore, Mesmo quando nós somos rebeldes no nosso coração, família Manuel. anche se abbandoniamo al nostro cuore di piacere, Mesmo quando nós nos abandonamos o nosso coração aos prazeres desse mundo. Dio vede speranza in noi Deus vê, sabe o que em nós? Esperança, Marileia. Deus vê e esperança. non vuole abbandonarci, non vuole. Deus não quer te abandonar, Antônia. Não quer te abandonar, Marileia. Siamo cattivi, ribelli, Às vezes nós somos rebeldes, ruins, insopportabili insuportáveis. e Dio ci guarda con tanto amore Mas Deus nos olha com um olhar de tanto amor. e ha tanta pazienza con noi. E Deus tem muita paciência conosco, Claudinha. Muita paciência. E Lui vede che la nostra vita ancora può essere cambiata. E Ele vê, Luzia, que a nossa vida pode ainda ser mudada. Samsone ha capito che Dio l'ha aiutato, Sansão entendia que era Deus que estava ajudando ele, però non è tornato indietro. mas ele não voltou atrás do seu desejo. Si va e sposa quella donna filistea Ele foi e casou com a mulher filistea. e da lì vengono un sacco di problemi. E dali em diante existiu muitos problemas. Samsone fa tante cose che attristisce Dio. Sansão faz muitas coisas que deixam Deus triste Quando regressa da sua moglie, quando ele volta para ver a sua esposa. incontra la carcassa del leone, c'è il miele dentro. Aquele leão que ele tinha matado, ele passa a ver o esqueleto do leão e ali dentro tinha mel. Nel capitolo 14, dal versetto 8 e 9. No capítulo 14, vá se temos pouco tempo, viu? Sì, sì. 14, 8 e 9 diz assim. No, no, quello Ah, che ho detto ok, io ho detto. ok. Quem quiser ler no capítulo 14, 8 e 9, essa passagem do No- leão com mel. Non solo, non solo che mangia lui miele da un morto, da una cosa morta, A coisa que mais impressiona é que ele não só comeu o mel que está dentro de um cadáver, ma dà anche ai suoi morto, genitori. mas ele dá também a quem? Aos seus pais. Non offende solo lui a Dio, Ele não ofendeu só a Deus ma com seu coinvolge anche i comportamento, suoi genitori a mas mancare di rispetto a Dio. ele também envolveu os seus pais a faltar de respeito para com Deus. Os pais não Samsone sabiam, non sapevano, i suoi genitori non sapevano, os seus pais não sabiam da onde lui vinha non, aquele mel. lui non le ha detto. O Sansão não falou para os pais onde ele conseguiu aquele mel. Però Samsone, vedete, il male quando ti prende Família Manuel, quando o mal pega a gente, non solo vuole distruggere la persona, ele não quer só destruir a pessoa que aceitou o mal, ma vuole distruggere anche quelle intorno a loro. mas ele também quer destruir as pessoas que estão ao seu redor, a sua família. E dice che dopo per 20 anni, A história nos conta que por 20 anos, dopo che lui ha una battaglia grande e chiede aiuto da Dio perché l'aiuta, depois que ele teve uma batalha muito grande, ele pediu ajuda a Deus, e Dio l'aiuta, Deus o ajudou. come un simbolo fa salire l'acqua dalla roccia, Como um símbolo, ele fez sair água da rocha, perché lui era molto assetato dopo la lotta. porque ele, se vocês lembrem,
Moisés, a Sansão teve uma luta muito grande, e ele sentiu sede. Ele pediu água a Deus, e Deus deu água para ele. Vocês lembram de Moisés também, né? È come un simbolo l'acqua che dà vita. Como um símbolo, família, a água dá vida. L- Samsone si lascia guidato da Dio per 20 anni Sansão se deixou guiar por Deus por 20 anos. e dice che 20 anni lui guida il popolo di Israele come un buon giudice. E Sansão, por 20 anos, guiou o povo de Deus. Que, o título, porque ele, Sansão foi um bom juiz. Ma dopo di nuovo la natura umana, Mas tudo aconteceu de novo. A natureza humana, il nemico cerca di soggiugarci, o inimigo tenta nos sclavizzarci escravizar. e lui cade di nuovo. E Sansão cai mais uma vez. Va in Gaza di nuovo, va di nuovo ai pagani, E a Sansão donna vai filistea. de novo dar aos pagãos, dar uma filisteia de novo. È lui il grande giudice, E Sansão, o grande juiz, cade per una prostituta. cai diante de uma prostituta. Interessante É interessante isso. come la nostra natura umana Como a nossa natureza humana ha la tendenza verso il male. é tendenciosa ao mal. E quanto tanto Dio si dà da fare per aiutarci a capire Quanto mais Deus se preocupa de nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco, che la vita senza di Lui non porta alla felicità. Deus quer fazer com que nós entendamos que a vida sem Ele não nos leva a lugar nenhum, a não traz felicidade. La vita senza Dio non dà pace. A vida, uma vida sem Deus, não existe paz. La vita senza Dio non costruisce un carattere buono. Uma vida sem Deus não faz a gente ter um caráter bom, constrói um caráter bom. Samson cede al peccato Sansão, mais uma vez, cai no pecado. e sappiamo come lui finisce. E nós sabemos como aconteceu o final de Sansão. Lui sceglie una donna che non lo ama Sansão escolheu uma mulher que não o amava e rifiuta un Dio che l'ha amato da quando è nato. e renegou um Deus que amou ele da quando ele foi gerado. Solo quando lui rimane senza forza, Só quando Sansão ficou sem forças, quando vede che lui non è più niente di speciale, perdão, quando ele percebeu que ele não tinha mais nada de especial, addirittura gli tolgono gli occhi. os filisteus tiraram os olhos de Sansão. Quegli occhi che guardavano la bellezza delle donne, Aqueles olhos que olhavam a beleza das mulheres, che l'hanno fatto cadere, foi aqueles olhos que o fez ele cair. non li aveva più. Ele, aqueles olhos, Sansão, não tinha E mais. mentre lui era schiavo per i Filistei nelle catene, Quando ele era escravo diante dos filisteus, ha l'opportunità di riscoprire Dio. ele teve a oportunidade de redescobrir Deus. Un Dio che vede al di là del suo aspetto fisico, Deus é aquela pessoa que vê além do aspecto físico, Claudinha. un Dio che vede al di là dei suoi errori, É um Deus que vê além dos seus erros, Claudinha. un Dio che sceglie di perdonare, É um Deus que escolheu perdoar. un Dio che non ha mai smesso di amarlo. É um Deus que nunca deixou de te amar. Samson ha sbagliato, Sansão errou. è stato arrogante,
Foi orgoglioso, arrogante, orgulhoso, irrispettoso, não foi respeitou, não teve respeito, offendeva Dio, ofendeu a Deus. offendeva il suo popolo. Ele ofendeu o seu povo. Un uomo che non è riuscito a portare al termine la missione di Dio, quella di essere Sansão, giudice nel suo paese. Sansão foi o homem que não conseguiu levar até o final a missão que Deus tinha dado para ele. Por Di esta, essere un messaggero di Dio, um juiz, um mensageiro de Deus, di essere una guida per il suo popolo. uma guia para o seu povo. Però lui ha scoperto Mas Sansão descobriu che Dio l'ha amato, que Deus o amava. non perché lui era un leader del suo popolo, Não que ele fosse um líder, não era mais líder do seu povo, non perché lui era forte, mas não porque Sansão fosse forte, porque ele perdeu a força. non perché lui è stato una persona che non temeva nessuno. Não porque Sansão não tinha medo de ninguém. Não foi por isso. Dio ha amato Samsone Deus amou Sansão perché era suo figlio, porque era filho de Deus, anche un figlio disobbediente. mesmo sendo um filho desobediente. E Samsone scopre questo Dio, E Sansão, naquele momento, descobriu esse Deus. un Dio che riconosce te e me come i suoi figli. É um Deus, Marileia, que vê em você uma filha, eu e você, uma filha de Deus. É isso, Deus que vê em nós. Um filho. Un Dio, un Dio che soffre. É um Deus que sofre conosco, Quando Jane, noi non vogliamo diventare la sua mano speciale. quando nós não queremos estar na sua mão especial. Un Dio che vede, che soffre quando noi soffriamo, É um Deus que sofre quando nós sofremos, Verônica, quando noi scegliamo di stare lontano da Lui. mesmo, mesmo escolhendo estar longe dele, Anche se non vedeva Samsone. mesmo não tendo mais os olhos, não conseguindo ver Sansão, Samsone è riuscito a vedere veramente Dio che lo amava. ele viu que verdadeiramente Deus o amava. E la sua ultima preghiera E a sua última oração, a última oração que fez Sansão na sua vida, è di dargli fiducia di nuovo. era haver confiança em Deus. Lui chiede a Dio Ele pediu a Deus di avere fiducia in Lui de dar una sola volta confiança a Ele mais uma vez e non lo mancherà mai più di rispetto. prometeu que nunca mais faltaria de respeito para com Deus. E anche se Samsone chiede una cosa molto grave, molto forte, Mesmo Sansão pedindo uma coisa muito grave e muito forte, di ammazzare tutti quei filistei nel templo, de matar todos aqueles filisteus dentro daquele templo, Dio ha guardato nel cuore di Samsone, Deus olhou dentro do coração de Sansão. ha visto che Samsone veramente voleva dare al suo cuore a Dio. Deus viu que Sansão realmente estava doando o seu coração a ele. Sams- Samsone ha scoperto veramente che la sua forza era Dio Sansão reconheceu que a sua verdadeira força era em Deus e che senza Dio la e que, sua vita e que sem non Deus a aveva sua forza. vida não tinha forças. Nella nostra vita Na nossa vida, família Manuel, possiamo essere come Samsone, podemos ser como Sansão. scegliere e dare voce alla nostra forza, Escolhemos dar voz à nossa força, pensare che noi con la nostra propria forza possiamo fare tutto pensando que com nossas próprias forças nós podemos fazer tudo. o capire che veramente Dio è la nostra forza.
ou entender realmente que Deus é a nossa verdadeira força. Questa settimana Essa semana, ho incontrato una ragazza di 14 anni al eu, lavoro lá no hospital, eu encontrei uma menina de 14 anos e una di 18 anni e outra de 18 anos e un'altra di 24 anni e uma de 24, 14. e mi ha dato una tristezza E eu fiquei muito triste com essas meninas. perché volevano finire con la loro vita. Elas queriam morrer. Anche se mi dà rabbia a volte con i drogati, Mesmo quando eu fico, vá se dizer, né? Que ele fica com muita raiva quando vê esses drogadicos, as pessoas que usam però drogas, né? quando vedi com'è la loro vita ti dà tanta tristezza. Mas quando você para observar como é a vida deles, me deixou muito triste. Ragazze belle che nella mano di Dio potrebbero essere forza, luce in questo Meninas mondo, bonitas que nas mãos de Deus poderia ser uma força, nelle mani del nemico, mas na mão do inimigo, cercavano solo la morte. elas procuraram só a morte. Non dobbiamo fare la vita di Samsone Nós não temos que fazer a vida de sanção, família, per capire che Dio è la nostra forza. para poder entender que Deus é a nossa força. Não precisamos fazer isso. Dobbiamo aprire gli occhi del nostro cuore Nós temos só que abrir o olho do nosso coração e parlare con Dio, e falar com Deus, perché da lì viene la vera forza. porque é dali que vem a verdadeira força da nossa vida. Dio ha per noi delle cose meravigliose. Deus tem coisas maravilhosas para nós, Claudinha. Lui dice Antonia, Claudia, Cleidi, Marilei, Miriam, Vera, Gina, Bianca, Deus diz, Marileia, Cláudia, Blanca, Luzia, Lia, Marissa e così via. Lia, Marisa, Coraggio. Coragem. Dio dice, da quando sei nato, tu sei speciale per me. Deus diz para cada um de nós: desde quando vocês nasceram, vocês são especiais para mim. Tu sei nato perché io voglio che tu sia una luce in questo mondo. Você nasceu para você ser uma luz nesse mundo, Verônica. Con me tu costruirai la tua vita in un modo meraviglioso, Comigo você vai construir uma vida de um modo maravilhoso, Antônia. perché io sarò la tua forza Porque eu sou a tua força, Esther, disse Deus. e non ti abbandonerò. Eu não vou te abandonar, Jane, disse Deus. Sulla via si cade, No caminho da estrada, a gente cai, família. però così come sono stato con Sansone, con te sarò ancora di più. Como eu fui com Sansão, eu vou ser também com você, Cleide. Amém, Senhor? Amém. Voglio che leggiamo l'ultimo versetto nel 16:28, Agora vamos ler o último versículo. Juízes 16, che dice, 20. O Signore, o Eterno, ti prego ricordati di me, dammi forza. Sansão chamou ao Senhor, clamou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só dessa vez. Dammi forza. Dá-me força. Ma Dio, prima di chiederla, Mas Deus, antes de pedir, Lui ci dà forza. Ele nos dá a força, família. Lui ci dà l'intelligenza Deus nos dá a inteligência. e Lui ci vuole dimostrare che ci ama ogni giorno. E Deus quer nos demonstrar que Ele nos ama todos os dias. A volte sono sorpreso di quanto è buono Dio con me. Às vezes eu sou surpresa quanto Deus é bom comigo, disse Noi Wagner. dobbiamo vedere questo. E nós temos que ver isso, a bondade de Deus, família. Dio è veramente quello che ci fa rendere speciali. É Deus verdadeiramente que nos faz ser especiais. Vivere nel suo amore e essere speciali.
Viver no amor de Deus, Claudinha, é ser especiais. Non dubitare, anche se soffri, anche se passi per momenti Não brutti, duvide, não Dio ti duvide. ama. Não duvide, mesmo que está passando por momentos difíceis, com doença, com morte, com tudo aquilo que faz na sua vida. Não duvide. Deus tem em você uma pessoa especial. Perché Dio ha un proposito con tua vita. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, família Manuel. Lui non vede l'ora di incontrarti, lui vuole che noi andiamo a casa, Deus não vê a hora de encontrar eu e vocês. Ele quer nos levar para casa. però dobbiamo essere una luce. Mas nós temos que ser luz, família. Dobbiamo camminare insieme con lui, Nós temos que andar junto com Deus. perché dobbiamo capire che solo con lui abbiamo forza Mas nós temos que entender que só com Deus nós temos forças per arrivare a casa. forças para chegar em casa. La mia forza A è minha Cristo. força é em Jesus. Lui ha deciso che io ho qualcosa di speciale. Deus decidiu que eu tenho algo de especial. Amém. Dio ha deciso che una vita, che può essere una luce, A minha vida pode ser uma luz. e Dio ha deciso che io posso andare a casa con lui. E Deus diz que eu vou para casa com Ele. Dio è la mia forza. Deus é a nossa força, família Emanuel. E ce la posso fare. Nós conseguiremos. Quando cadiamo dobbiamo ricordarci che Dio è la mia forza, io posso farcela. Quando nós cairmos, temos que nos lembrar: eu posso todas as coisas, porque Deus é comigo. Ele é a minha força. Posso tutto in Cristo che mi fortifica. Amen. Posso tudo, tudo posso naquele que me fortifica. Amém. Vá se Se qualcuno vuole pregare per noi,